Cumprimentamos a todos os irmãos presentes com a paz do Senhor. Vamos abordar, do conhecimento dos irmãos, uma seita que é muito ativa, não só no Brasil, mas em todo o mundo, e que se ufana, de acordo também com os adventistas, ser a única religião correta ou verdadeira no mundo. Então, os sectários gostam de apresentar essa exigência, única religião correta no mundo. Quer apresentar, irmã? Nós temos aqui uma propaganda que eu fazia em São Paulo, percorrendo lá as praças, ruas de São Paulo, fazendo o desafio às testemunhas de Jeová, porque ler livros nossos eles não leem. Pode dar que ele não vai ler, vai rasgar. Não recebe qualquer literatura nossa. A única maneira de que eles pudessem tomar conhecimento das nossas atividades é pondo-se sanduíche. Tem lado de frente e lado de fora. Então, o grande assunto que as testemunhas de Jeová anunciam quando batem nas portas é a respeito da batalha do Armagedon, que está no livro do Apocalipse. E ele tem uma expressão já conhecida: olha o Armagedon. Olha o Armagedon. E essa palavra, embora não seja conhecida da maioria das pessoas, mas ela tem uma conotação no livro do Apocalipse como se ocorrência do último dia, uma grande batalha que vai se desencadear no mundo inteiro. E essa batalha vai consumir com toda a humanidade. Só vão restar aqui na terra as testemunhas de Jeová. Então, eles periodicamente estão mudando, porque o grande incentivo da sociedade em estimular jovens de ambos os sexos para sair e propagar a doutrina deles, e anunciando: olha o Armagedão. Agora, quando você lê aqui, Armagedão quando? Bom, primeira data marcada para o Armagedão, 1914. E era um anúncio que corria notadamente os Estados Unidos, onde eles têm a sua sede em Brooklyn, no estado de Nova York. Então anunciavam nas casas, anunciavam pela televisão, qualquer propaganda era feita nesse sentido: olhe, cuidado com o Armagedão. Você pensa, chega numa casa, 8 horas da manhã no domingo, geralmente as pessoas estão dormindo. Que pessoa é essa que teve a ousadia de bater na minha casa 8 horas da manhã de domingo, quando a família toda está dormindo? Porque nós viemos trazer um aviso muito solene. O mundo está para se acabar. E aqui nós estamos anunciando para pôr a família em alerta, para poder escapar da catástrofe da batalha final do Armagedon. E ainda hoje continua. Agora você tem em seguida lá, 1925. De 14 para 25, quantos anos correram? 11 anos? Não. 11 anos. Já passaram-se 11 anos, já dá margem de a pessoa ter esquecido a primeira data, e agora já está uma nova data sendo anunciada.
em 1925, ocorreria essa catástrofe tão apontada. E continuaram na mesma fã. E não aconteceu nada. Passou 25, não deram satisfação, simplesmente deixaram passar. Posteriormente, dia 25, agora mudaram depois para 1941. Agora vai se dar, agora está valendo. Passou 41, também não se deu nada. Chegaram em 1975, eles contaram que Abraão, aliás, que o casal, Adão e Eva, foram criados no ano 4026 da criação do mundo. 4026, antes quando se deu a criação, eles somaram que eles tinham então 4026 anos desde a criação de Adão e Eva. E se reportando que durante 6 dias da semana houve trabalho e no 7º dia houve repouso, eles disseram que então ocorreria no ano seguinte 1000 anos de paz sobre a terra. 2075 seria a ocorrência do Armagedon, quando só eles escapariam. E também nada aconteceu. Agora, qual é a maneira que a Bíblia é igual, né? É igual. Como é que a Bíblia nos orienta para quando nós estamos convivendo com pessoas que usam a Bíblia indevidamente, incorretamente, fazendo marcações de datas, pondo o pessoal, o mundo em erupção, naquela expectativa, como nós estamos aguardando a volta de Cristo. Quem é que tem autoridade para marcar a volta de Cristo? Só Ellen G. White, como eu disse ontem. Foi-me revelado o dia e a hora da volta de Cristo. Eu e mais 144 mil ouvimos a voz. E depois, quando lhe perguntaram que dia e hora, depois que eu saí da visão, eu me esqueci do dia e da hora. Esse aqui é contrário, irmãos. Muda a data, aleatoriamente. E sabe que já tem uma nova data para o Armagedon? Já tem a data de 2034, baseados no fato de que Adão demorou 120 anos para construir a arca. E esses 120 anos já estão praticamente sendo base para um tipo de uma catástrofe, não como se deu no Armagedão, mas uma catástrofe que vai atingir a humanidade inteira, que é a Batalha do Armagedão. Então, 2034, nós estamos que ano? Se houver jovens que estejam para casar, eles ensinam, espera primeiro o Armagedão, da maneira como Noé não entrou na arca, com o mesmo número de pessoas da sua família, não houve procriação dentro da arca, também ninguém deve se casar antes da catástrofe que vai se dar sobre o mundo. E jovens que estão em idade de se casar, 16, 17, 18, 19 anos, mas eles são constrangidos a evitar qualquer tipo de casamento só depois que se der a hecatombe que eles estão anunciando. E com isso as pessoas jovens em idade de casamento
Eles ficam protelando, porque a sociedade orienta para não ter compromisso. Enquanto isso, estão aproveitando os jovens para se mostrarem ativos na vendagem de sua literatura, de casa em casa. E isto é a maneira como eles estão passando, a sua história registra tudo isso. Agora, como eu disse, de que maneira nós podemos confrontá-los com a Bíblia Sagrada e dizer taxativamente: a sociedade Torre de Vigia ou as testemunhas de Jeová são falsos profetas? Vocês são falsos profetas. Pode. Está aqui no livro de Deuteronômio, capítulo, vamos ler aqui. Quando um profeta falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disserem no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falar? Quando o tal profeta falar a palavra em nome do Senhor, indicando uma data, e não acontecer, ele falou soberbamente, não tenhas temor dele, o tal profeta morrerá. Então, segundo a lei de Moisés, ele era morto porque anunciou um acontecimento futuro, usou o nome de Deus para ter aceitação e a profecia não se cumpriu. De modo que as testemunhas de Jeová se caracterizam por esta forma: marcar Armagedon, um após o outro. Quando não acontece, mudam a data e as pessoas que estão em fase assim de qualquer estudo superior devem parar o estudo para poder se ater apenas à ocupação de distribuir as revistas que eles publicam e anunciar para os homens que está aí o perigo na iminência de acontecer. Então, isto, irmãos, é fora da Bíblia Sagrada e é um meio que não se justifica, porque em Mateus 28, Jesus disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Admitimos o arrebatamento da igreja, admitimos a segunda vinda de Cristo, mas Jesus disse: daquele dia e hora ninguém sabe. Não podemos especular e dizer à igreja que o arrebatamento vai ser em época tal e que a vinda de Jesus se dará também em dia, mês e ano tal. Não temos autoridade na Bíblia Sagrada. Vocês se lembram do que eu falei ontem sobre Ellen White? Ela teve uma revelação. Foi-me revelado o dia e a hora da volta de Jesus. Eu e mais 144 mil ouvimos a voz. Depois, curiosidade das pessoas: que dia e que hora foi marcada a volta de Jesus? Você lembra do que ela disse? Depois que eu saí da visão, me esqueci do dia e da hora. Então, irmão, todos esses grupos religiosos que abusam da confiança das pessoas e procuram enganá-las, repetindo novas datas, eles não são dignos da nossa atenção, porque estão usando de subterfúgio honestamente, no sentido de crer que aquilo que está sendo dito vai acontecer e não acontece, porque não tem apoio na Bíblia Sagrada. Então vamos agora, irmãos. Você está vendo esse livro aqui? Que livro é esse? Esse é um livro
a Bíblia Sagrada, só que não é da nossa época, é um pouco mais antiga. Hoje eles já têm outras Bíblias, mas esta Bíblia aqui é um modelo do que fazem as testemunhas de Jeová com a própria Bíblia. Por exemplo, eu abro esta Bíblia aqui, começando pelo livro de Gênesis. No livro de Gênesis diz assim, capítulo 1, versículos 1 e 2. Abra a sua Bíblia para acompanhar a leitura. Talvez não seja textualmente igual, mas você observa o que eu vou chamar a sua atenção. No princípio criou Deus os céus e a terra. Estamos iguais. Certo? Ora, a terra se mostrava ser sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a superfície da água da profundeza. Certo? Agora veja o ponto culminante que eu peço a sua atenção. Nesta Bíblia, se você quiser depois que terminar, você vir aqui verificar, a Bíblia fica aqui aberta para você poder verificar a realidade do que eu estou dizendo. E a força ativa de Deus movia-se por cima da superfície das águas. Palavras, força ativa, escrita com letra minúscula. O que é que está na sua Bíblia? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Por que nessa tradução está assim? Tão diferente. Porque as testemunhas de Jeová não creem na doutrina da Trindade. E para justificar sua maneira de crer, procuraram anular a doutrina, transformando o Espírito Santo em uma força ativa. O que é uma força ativa? É aquela corrente que sai e corre até iluminar as lâmpadas que estão acesas. Se você tocar lá o botão, apaga tudo. Mas tem uma força correndo aqui. Só que essa força ativa está em evidência, mas ela não é um ser humano, não é uma pessoa. É apenas uma força que dimana da eletricidade. Mas agora, usar essa expressão força ativa para referir-se ao Espírito Santo constitui blasfêmia contra o Espírito Santo. E Jesus declarou: se alguém falar contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não terá mais perdão. É um pecado sem perdão. E é uma profanação da Bíblia, irmãos. Eu tenho direito de estudar qualquer edição da Bíblia, mas eu não tenho direito de alterar o texto da Bíblia. Se eu não concordar com o texto da Bíblia, eu tenho que mudar minha opinião. Agora, eu não posso alterar o texto para que o texto se defina a maneira pela qual eu estou crendo. Então, isso é dolo. Você tem uma Bíblia, você não pode mexer no texto da Bíblia e alterá-lo para dentro da sua conveniência. Se você crê desse modo, daquele modo, você não pode alterar. Você tem que aceitar, como está aqui, dentro da própria Bíblia. E assim, esta Bíblia foi um arranjo da Sociedade Torre de Vigia para que o texto apoie a sua forma de crer. Para fazer isso, precisou agir
com dolo, como já disse, e alterar alguns textos da Bíblia Sagrada. Notadamente no Novo Testamento, nós encontramos passagens bíblicas que foram aqui mexidas e deixaram de um modo de a pessoa ler que está só dentro daqueles que pertencem a essa sociedade torre de vigia. Agora, as nossas Bíblias, elas estão completas e não podemos alterar nada do que está escrito na Bíblia Sagrada. Nós temos aqui, irmãos, agora eu localizei os versículos que estão em falta. Mateus, capítulo 18, versículo 10, eu vou ler, que está aqui. A sequência é o versículo 11. Cuidais de que não desprezeis a um destes pequenos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu sempre observam o rosto de meu Pai que está nos céus. Agora, no versículo 11, eu tenho um traço até o versículo 12, sem ter palavras escritas. Quer dizer, o versículo foi omitido. Se você ler aí para mim, esse versículo 11. Bom, está retirado. Só tem um traço. Por que será? Temos o direito de fazer isso? No livro do Apocalipse declara que não podemos acrescentar e que não podemos tirar. Quando tira, Deus tira da sua parte da árvore da vida. E quando acrescenta, as pragas que estão escritas no livro sobrevirão sobre a pessoa que acrescenta. Outra indicação, Mateus 23 e versículo 14. Eu leio aqui, vou ler o versículo 13, se você quiser acompanhar, que está aqui completo. Agora o 14 está omitido. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus aos homens, pois vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que estão em caminho para entrar. Agora leia para mim o 14, que eu não posso ler porque aqui não tem nada escrito. Você está notando a ausência desse versículo aí só para você fazer um ciclo, para você depois saber que esse versículo foi omitido. Agora vou passar para outro. Marcos, capítulo 7, versículo 16. Marcos, capítulo 7 e versículo 16. O meu só tem, aqui a Bíblia só tem até 15. O versículo 16 está com traço. Leia para nós. Já acabou? 9:44. Diz assim o versículo antecedente, 43. Se a tua mão te fizer alguma vez tropeçar, corta, melhor te é entrares na vida aleijado, do que ires com as duas mãos para a geena. Você sabe o que é a geena? Geena é o inferno no grego. Então nós temos Seol no hebraico, Hades no grego. É o lugar onde fica a alma entre a morte e a ressurreição. O corpo fica na sepultura
palavra hebraica para corpo é kever, kevurá. E a alma fica no Seol, Antigo Testamento, ou Hades no grego. Dependendo de quem foi esta pessoa, tem dois lugares opostos, afastados por um grande abismo. O cristão vai para o seio de Abraão, onde está descansando, consciente, em perfeita paz. E aquele que morreu sem Cristo vai para o mesmo lugar, só no segundo lugar, que é propriamente o inferno, onde foi para aquele lugar o rico de Lucas 16, 19 a 31, contado por Jesus. Morreu, foi sepultado, no Hades estava em tormentos. Aí Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Resposta negativa. Lembra-te que gozaste os teus bens em tua vida? Lázaro somente males, agora ele é consolado. Uma pessoa consolada, em descanso, está bem ou está mal? Agora, uma pessoa em tormentos, na verdade, ela está má, ela está sofrendo. E esse homem, então, pediu misericórdia. Se nada pode ser feito, manda que Lázaro vá à casa dos meus pais, lá na terra. Tenho 5 irmãos. E eles eram descuidados como eu. Eu não quero que eles venham cair neste lugar de tormento. Resposta negativa. Lá na terra tem pregadores do Evangelho. Se eles quiserem se salvar, que procurem esses que estão pregando lá. Então aí está uma situação. Agora, aqui no versículo 44, o que é que você lê na sua Bíblia? Versículo 46. O versículo 45 diz: se o teu pé te fizer tropeçar, corta-o. Melhor é entrar na vida coxo do que seres com os 2 pés lançados na hiena. Depois vem de novo o traço sem palavras. Então está aí, irmão, tem uma série de versículos em falta na Bíblia Sagrada. Nós não temos autoridade, pastor nenhum, estudioso nenhum tem autoridade de mexer no texto da Bíblia Sagrada. Lá no Apocalipse é muito claro, não pode tirar e não pode acrescentar. Nós temos que aceitar a Bíblia como ela é. E aqui, então, está nessa colocação que mostra claramente não ter apoio na Bíblia Sagrada. Está vendo aqui este livro? Este livro foi encadernado por mim. O título deste livro é Raciocínios à base da Escritura. Quando você ouve uma TJ dar uma resposta para você rápida, assim, e você fica até suspenso, puxa, mas como é que essa gente pode dar uma resposta assim tão rápida com apoio da Bíblia Sagrada? Não pensa que isso é resultado de estudo da Bíblia. Esse livro aqui orienta como a resposta deve ser dada em determinadas situações, de acordo com a pergunta da pessoa, como ela fizer. Olha como ele orienta a pessoa a dizer, quando bate a porta:
vim até esta casa para lhe oferecer um curso bíblico gratuito a domicílio. Se me permitir, gostaria de tomar apenas alguns minutos para lhe demonstrar como as pessoas em cerca de 200 países consideram a Bíblia em casa, em grupos de família. Olha, irmãos, isso aqui é engodo. Sabe o que é engodo? É engano. Por que você diz isso, pastor? Porque você, quando for orientado pela pessoa que visita, que vai lhe dar um curso sobre a Bíblia, ela não põe a Bíblia na sua mão. Ela fica com a Bíblia e põe o livreto na sua mão com capítulos, aliás, com parágrafos definidos para ler um para cada um, porque cada um tem uma resposta que a pessoa basta ler para dar a resposta. E agora vem o apoio que essa chamada professora dá ao conceito que está no livro. Não é conceito da Bíblia, é o conceito que está no livro que está sendo apoiado pela Bíblia Sagrada. Ela está estudando a Bíblia? Não está estudando a Bíblia, está estudando os livros publicados pela Sociedade Torre de Vigia. Deixemos de ser infantis. Eu tenho encontrado irmãos que dizem: irmão, estou estudando a Bíblia em casa. Eu fico com pena dessa pessoa. Você não está estudando a Bíblia, meu irmão. Você está estudando o livro da Sociedade Torre de Vigia. Você não fica com a Bíblia na mão para acompanhar o que ela estiver lendo. Você vai comparar com a sua, na sua literatura o que ela está citando como apoio desse ponto de vista que aqui está registrado. E a pessoa então sai com aquelas ideias fixadas como se tivesse realmente estudado a Bíblia Sagrada. Só que os conceitos mudam periodicamente. Eu tenho um livro em casa de uma ex-testemunha de Jeová, 30 anos escravo da Torre de Vigia. E ele diz que, num período de anos, de 12 a 14 anos, eles mudaram a doutrina 148 vezes. E o problema maior, irmãos, está na questão que esse grupo religioso é um grupo assassino. Mas não fala assim, pastor Natanael. É verdade. Como? Se você vivesse aí há 50 anos atrás, os textos bíblicos que eles utilizam hoje para dizer que a Bíblia proíbe transfusão de sangue, proíbe transfusão de sangue. Esses versículos eram usados para proibir vacinação. Uma criança que estava no colégio, que era obrigado pela escola a vacinar o braço, ela não vacinava por orientação do pai, ela fazia uns pequenos cortezinhos aqui no lugar onde era para aparecer que vacinou, para poder continuar na escola, mas não atender a recomendação da escola para se vacinar. Por quê? Era uma violação da lei que Deus deu ao povo de Israel. Só que hoje se utilizam dos mesmos textos para proibir transfusão de sangue. Quando eles se envolveram com esse problema de transfusão de sangue,
eles entendiam, traduziam de Levítico, capítulo 18, onde fala que não podia comer sangue, eles estavam dizendo, reconheciam que ali a proibição era exclusiva de sangue de animais. Estava correto. Sangue de animais, a Bíblia dizia, ou diz, ainda nas nossas traduções, que não se deve comer, porque no sangue está a vida, então aquele sangue deve ser derramado na terra e coberto. Mas eles então interpretavam assim: é sangue de animal que a Bíblia proíbe. Até aí está correto. Depois, então, os mesmos versículos passaram a ser entendidos como se fosse sangue humano. E esses dias eu peguei no computador, peguei numa mensagem na internet sobre uma senhora com uma criança, uma filha de 9 anos. Estava com um problema, ela levou a criança aos médicos e os médicos opinaram que a criança precisava receber uma transfusão de sangue. E essa senhora, mãe da criança, disse sem rebuços, quer dizer, abertamente: eu prefiro ver minha filha morta a consentir que ela tome uma transfusão de sangue. Você pergunta, por que será que eles têm essa posição assim, tão decidida? Porque se alguém hoje, uma testemunha de Jeová, receber uma transfusão de sangue para viver aí mais um pouco de anos, ele não vai ressuscitar dos mortos. Então se faz a pergunta: você troca uma vida aí de 8, 10 anos a mais na sua vida presente e deixa de fora uma ressurreição que você podia gozar por 1000 anos até perder de vista? Ora, a pessoa que crê numa doutrina dessa, ela vai fazer o quê? Quero viver mais, então eu vou receber, vou receber transfusão de sangue para que eu possa viver futuramente bastante. É engodo. Por que engodo? Porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia declara que todos vão ressuscitar. Vou repetir, todos. Só que haverá 2 tipos de ressurreição: ressurreição para a vida e ressurreição para a morte. Está em João 5, 28 e 29. Ressurreição para a vida e ressurreição para a condenação. Mas todos os seres humanos vão ressuscitar. Só que vão ressuscitar uns para castigo e outros para bem-aventurança, dependendo da escolha que a pessoa fizer aqui na terra. Mas não temos, irmão, essa forma fanática de anunciar evangelho, às vezes trazendo desordem dentro de uma casa, porque uma família dividida numa solução dessa. Outra condição que você encontra: marido e mulher. Como é comum, a mulher mais religiosa, mulher aceita ser testemunha de Jeová. Ordens expressas da torre de vigia vai interferir no casamento. Você vai ter um espaço de tempo para conseguir ganhar o seu marido. Se não conseguir, só tem uma saída: abandone a casa. Nós tivemos aqui na Afonso Pena um caso de um senhor comerciante que tinha uma loja de objetos de exercícios físicos. A mulher passou
abandonou o marido tinha, aliás, a família tinha filhos, o pai ficou com os filhos não davam muita atenção ao pai porque ele estava ocupado na loja e se tornaram viciados. Lar desfeito, um para um lado, outro para o outro. Isso não é cristianismo. Você pega aqui o capítulo 7 de 1 Coríntios, leia todo o capítulo. Orientação de Paulo em resultado de uma pergunta que fizeram os cristãos acerca do casamento. Perguntas, uma seguida das outras, as mais variadas perguntas. E no caso de um homem que tem uma mulher descrente, ou a mulher tem um marido descrente, o que diz a Bíblia? Se a mulher tem marido descrente e ele aceita conviver com ela, não o deixe. E vice-versa. O marido tem mulher descrente e esta quer viver com seu marido. Gosta dele, não é tirano, então vou viver com ele, embora não seja crente. É a orientação bíblica, que você pode ler depois em casa. Agora, uma religião tirana, que quer mandar na própria família, obrigar a família, que tem aí talvez 20, 30 anos de convivência, e agora entra um estrangeiro, um estranho, e vai determinar para a família o que deve fazer, ou a mulher ou o marido sai de casa, desmancha aquela família. Isso não é doutrina bíblica, isso é doutrina de homens que estão sediados lá em Brooklyn, Nova York, mentirosamente dizem que recebem orientação teocrática. O que é orientação teocrática? É aquela direção direta de Deus para aquele grupo de líderes. Ora, se fosse realmente assim, por que nunca acertaram com uma data marcada para Armagedão? Nunca. Não tem uma na história que eles pudessem dizer: Armagedão, dia tal, mês tal, ano tal. Nada aconteceu até hoje. Por quê? Não tem realmente aprovação divina. Agora nós temos a parte de Deus recomendação. Daquele dia e hora ninguém sabe. Você está aguardando a volta de Cristo? Sim, estou aguardando. Onde disse ele que voltaria? Leia o capítulo 24 de Mateus, capítulo 25. Estarão dois numa cama, um será levado, o outro deixado. Se nós soubéssemos, diz a Bíblia, se soubesse que horas da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Então a volta de Cristo será numa hora que nós não imaginamos. Agora precisamos estar preparados, conforme a Bíblia recomenda. Não sei o dia, não sei a hora, mas é recomendável que vigiemos. Você pega o capítulo 13, 33 de Marcos. Olhai, vigiai e orai. 3 coisas. Olhai, perceba nos acontecimentos algo que você possa tirar para admitir que algo está acontecendo que é cumprimento da Bíblia, para você poder saber intimamente. Estamos próximos do evento que a Bíblia fala. Você olha, observa. Você vigia e você ora, para que aquele dia não nos apanhe de surpresa. Boa tarde, meu nome é Luiz Henrique. Pastor, eu gostaria de saber qual é o argumento que as TJs usam
para justificar a ausência dos versículos na Bíblia deles. Irmãos, são versículos que deve assim ter qualquer coisa que comprometa. Porque tirar versículos da Bíblia Sagrada, por exemplo, é uma situação que eu confesso, nunca vi em qualquer atividade de outras organizações religiosas agir desse modo. Então, não se justifica. Moralmente, não temos o direito de atingir o texto da Bíblia. Nós não podemos alterar, mexer a nosso bel prazer. E essa situação que pessoas que perdem assim aquele temor de Deus agem alterando o texto, como essa Bíblia aqui. E outras Bíblias que já existem também nesse teor. Essa aqui é a Bíblia de 1927. Aqui no texto dessa Bíblia tem algo assim mais comprometedor. No capítulo 1, nós lemos assim, só para responder. Por exemplo, estou lendo Hebreus capítulo 1, versículo 5 em diante. A qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje me tornei teu pai. Novamente, eu é que me tornarei seu pai, e ele é que se tornará meu filho. Mas ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então aqui está dizendo que os anjos devem adorar Jesus. O que se faz? Troca a palavra adorar para prestar homenagem. Vamos ver agora em Mateus capítulo 8, chega um leproso diante de Jesus, ele faz um pedido: se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus responde positivamente: sim. E aqui então vou ler o texto que declara essa posição. Tendo ele, Jesus, descido do monte, seguiram-no grandes multidões, e eis que um leproso começou a prestar-lhe homenagem, dizendo: Senhor, se apenas quiseres, pode tornar-me limpo. Agora confira na sua Bíblia, se aí aparece a palavra prestar homenagem. O que consta da sua Bíblia? O que está escrito? O adorou. Por que prestar homenagem? No conceito das testemunhas de Jeová, Jesus não pode ser adorado. Ora, você tem o direito de crer assim, mas você não tem o direito de alterar a Bíblia para justificar seu ponto de vista. Isso é dolo. E aí por diante, nós temos aqui, ainda seguindo, em Mateus 14, 33, lemos: e os que estavam no barco prestaram-lhe então homenagem, dizendo: Tu és realmente o Filho de Deus. 14:33 de Mateus. O que diz a sua Bíblia? Adoraram. É incrível, irmãos. Como é que pode uma pessoa fazer um trabalho desse? Alterar a própria Bíblia para justificar sua maneira de pensar? Vamos ver outro texto, irmãos. A recomendação aqui do irmão.
8 de João. Vou ler para você o 57 e depois o 58. Portanto, os judeus disseram-lhe: não tens nem 50 anos e ainda assim viste Abraão? Abraão que viveu tão distante. Jesus lhe disse: digo-vos em toda a verdade, antes de Abraão vir à existência, eu sou. Está aí na sua Bíblia? Eu estou lendo aqui: eu tenho sido. Por que não está como está na nossa Bíblia? Se você pegar lá no livro de Êxodo 24, quando Moisés perguntou a Deus: o povo quer saber o meu nome? Então diga para o povo: eu sou, me enviou a vós. Jesus estava utilizando a mesma fórmula que o Pai tinha dito para Moisés, quando Moisés perguntou: qual é o teu nome, que o povo está querendo saber? Dirás ao povo: eu sou, me enviou a vós. Jesus empregou a mesma expressão: eu sou, mas não podia dizer isso nessa Bíblia. Então eles puderam diferente: eu tenho sido. Você pode aceitar uma religião dessa, que não dá crédito à palavra de Deus e anda com a palavra de Deus? Isso é, como eu tenho dito aqui, é dolo. Não pode acontecer isso. Se a Bíblia não diz o que eu creio, eu tenho que mudar de conceito. A minha maneira de pensar está errada. Agora, se eu vou alterar a Bíblia para que a minha posição seja fortalecida, eu estou usando o contrário à Bíblia Sagrada. Eu não posso fazer isso. Está lá no Apocalipse: quem mexer na Bíblia, Deus tirará da sua parte da árvore da vida que está escrito na palavra, nem aumentar nem tirar.
porque Jesus me ama. Eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelos? Então venha conhecer a Rinaldi Odonto. Tem estacionamento próprio? Você poderá contar com uma agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação e procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias são feitas com aparelhos de última geração. Nossa satisfação aqui na Rinaldi Odonto é ver você feliz, com seu sorriso sempre bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones: Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto você recupera a beleza do seu sorriso.